Vamos embora, vou começar aqui, pessoal, vão se ajeitando. Beleza, uma pergunta. Sobre essa questão, sobre as questões que nós temos falado até aqui, está sendo bem entendido? Sim. Está fazendo sentido? Sim. De alguma maneira, se isso não está encaixando para você, ou às vezes está indo muito contra alguma coisa que você tem estabelecido, se esse é o teu caso, levanta a mão, deixa eu ver. Tem alguém aqui que está... Tem sido confuso para você? Para mim foi confuso essa parte de doar. Tá. Principalmente em casa de família, quando as pessoas são meio que encostadas, a gente ajuda e fica sempre esperando. Sim, sim. A verdade é... é muito difícil essa questão de doar, essa coisa de a gente dar para outra pessoa quando a gente... justamente quando a gente não entende o princípio da prosperidade, tá? Por que acontece? Para nós é difícil isso, porque a gente está crescendo nessa questão da prosperidade. A verdade é que Deus, ele recebe, todo mundo pede coisas para ele nunca se cansa, ele está sempre pronto para dar e não tem falta para ele. Ele sempre está pronto para dar. E a gente deveria crescer exatamente nessas coisas, mesmo que seja difícil para nós. Porém, existe uma questão. Na própria organização da igreja, Paulo, na igreja de Tessalonicenses, estava acontecendo algum problema em que tinham pessoas que estavam se encostando nas outras e não estavam trabalhando. Elas estavam basicamente se folgando em cima das outras pessoas. E Paulo, ele não chegou e falou, não, tudo bem, continua suportando esse estilo de vida de vagabundagem desse cara. A palavra de Deus fala que Paulo, ele fala, olha... tenha entre vós essa mesma regra, que aquele que não trabalhe, que não coma. Amém. Tá? Então existe um princípio de eu dou porque a questão é a seguinte, eu dou a todo aquele que me pedir, certo? Isso, eu estou pronto para fazer isso. Isso não quer dizer que a pessoa ela não tem uma responsabilidade. Por exemplo, se a pessoa me pede dinheiro e ela usa para droga, eu fiquei sabendo. Ela pede de novo, eu dou para ela usa para droga, eu fico sabendo, eu não vou dar uma terceira vez. Da mesma maneira, numa questão de um filho teu, existe um certo ponto onde um filho ou uma filha, você tem que começar a fazer com que ela comece a tomar atitudes em relação a trabalhar, a ter responsabilidade consigo mesmo, com a sua vida. Então tem um ponto onde você ajuda e chega um ponto onde você precisa, querendo ou não, jogar para fora do ninho. Fazer com que ela aprenda esse outro princípio bíblico, que também tem esse princípio bíblico do dar todo aquilo que te pedir, tem o princípio bíblico do aquele que não trabalha não coma também. Então, a Bíblia, a Bíblia, para tu poder entender o verdadeiro prumo dela, você tem que pegar justamente os lados que às vezes parecem ser contraditórios. Tá? Um exemplo muito prático disso é quando a Bíblia fala que aquele que pratica qualquer obra, ele não recebe sua recompensa segundo a graça, mas segundo a dívida. Basicamente dizendo que se você recebe alguma coisa gratuitamente, você não teve que fazer obra nenhuma. Se tu teve que fazer obra, você não está recebendo de graça, você está recebendo de acordo com aquilo que você merece receber. Depois ele fala, mas aquele que não pratica, quer dizer, não pratica qualquer obra, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Então Paulo fala claramente como é justificado pela fé sem as obras da lei. Amém? Daí Tiago fala que vede que a fé sem as obras não pode salvá-lo. E daí fala, vede que Abraão foi salvo pelas obras. Então parece contraditório. Paulo falando, você é salvo pela fé sem as obras. Tiago fala, fé sem obras é morta e Abraão foi salvo pelas obras. Entende? Não está falando que Abraão foi salvo pelas obras, ele está falando que Abraão foi salvo pela fé que gera obras, porque fé verdadeira gera obras, então fé sem obras é morta. Então tu precisa ter os princípios que às vezes podem parecer ser contraditórios para que tu possa ter o verdadeiro prumo do que a palavra de Deus está querendo dizer. Não só em um aspecto da tua vida, mas em todos, geral. Então nesse caso é um ponto de sim. Por exemplo, a Bíblia fala que tu deve guiar o teu filho nos caminhos do Senhor, para que ele quando crescer não se desvie disso. E às vezes isso significa você não dar para ele algo que ele quer. Porque você está ensinando para ele um princípio de responsabilidade, de pensar nos outros, de não pensar só em si, de ajudar também, em vez de só receber, para honrar o pai e a mãe, né? Então, faz mais sentido agora? Então, existe sim sabedoria e existe outros princípios que acompanham esse princípio. Basicamente, o que eu quis mostrar é que Jesus, essa questão de prosperidade não acaba em nós, a tal ponto ele falar, dá todo aquele que te pedir. Entendeu? Tipo, a prosperidade significa você
prosperar de tal maneira onde você pode suprir todas as necessidades, não só suas, mas dos outros. Fez mais sentido? Uma coisa que ficou assim, ficou na minha cabeça, assim, foi no primeiro bloco, né, do estudo. Eu sempre fui muito organizado financeiramente, né? Então eu tenho meio que uma planilha onde eu faço tudo certinho, que eu devo gastar, o que eu não devo. E quando você falou assim que o dinheiro estava ditando o que a gente poderia fazer ou não, me remeteu muito a mim, porque eu olho na minha planilha e eu vejo se eu posso ou não fazer. Sim. Só que na minha cabeça isso eu estava sendo prudente. Sim. E não escravo do dinheiro. Sim. Então, isso ficou Tu pode... Diligência não significa dependência. Você deve ser diligente, porque, de novo, Deus é o Deus de abundância e não é Deus do desperdício. Você deve ser diligente com as coisas que Deus te dá. Isso significa que tu pode sim organizar, você pode ter uma planilha, você pode contar o que entra, contar o que você tem que sair. Tá? Você deve fazer isso. Isso aí é ser um bom mordomo. Mas a questão é, quando você começa a depender disso e é a tua planilha que diz pra você o que você deve fazer a tal ponto, onde ela fala mais alto do que o que Deus diz pra você, é que você está servindo as finanças ao invés delas te servirem. O que acontece não tem problema nenhum você ser fiel em ver a tua planilha, em planejar, em se organizar, não tem problema nenhum. Por exemplo, a palavra de Deus fala, eis vocês que dizem, amanhã nós iremos a tal cidade, contrataremos e ganharemos dinheiro, tal. Ele fala assim, ao invés do que vocês deviam fazer, o que vocês deviam falar, vocês deviam dizer o seguinte, se Deus quiser e vivemos para isso, nós faremos isso e aquilo. Basicamente dizendo o seguinte, cara, você está tomando atitudes na tua vida, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, sem colocar Deus na equação. A questão é, toda a tua vida deveria ser dentro da vontade de Deus. É tipo, se eu estou indo para lá, é porque é a vontade de Deus. Você deveria conhecer a vontade de Deus, e se a tua vontade de Deus é tu ir para aquela cidade, contratar e tal, então sim, tu vai lá, vai contratar, vai ganhar e vai prosperar. Só que só o fato de falar, vou fazer aquilo sem saber a vontade de Deus, já está errado. Então, de novo, é o cara planejando, só que fora da vontade de Deus. Não tem problema nenhum você ser organizado. O problema é quando isso é o que determina a tua prosperidade. Entendeu? Posso falar? Claro, por favor. O ponto principal que eu estou vendo assim, sobre tudo que estou pegando aqui, é que não é a vontade de Deus a escassez, a falta, a miséria, a pobreza. Que Deus quer que você seja abundante, que seja próspero. Agora existem princípios de mordomia, de gestão. A Bíblia diz que isto é necessário fazer, sem deixar de fazer aquilo outro. Sim. Há um equilíbrio. Sim. Haverá momentos em que nós devemos planejar, e isso é a vontade de Deus para todos, porque muitos de nós temos, às vezes, o mau hábito de gastar mais de aquilo que recebemos, e aí ficamos endividados. Mas haverá um momento que nós precisamos ser guiados pelo Espírito. O Espírito, se nós somos guiados pelo Espírito Santo, vai dar certo. Então nós vamos praticar os princípios da fé, que isso vai trazer muita bênção e prosperidade. Exatamente. Então, a Bíblia fala sobre planejar. Sim. Fazer os números, tudo isso. Né? Porque nenhum rei vai para a guerra se não sabe o quanto conta. Então, mas aqui, se a gente precisa de algo que Deus está te pedindo, haverá momentos em que Deus vai pedir para você fazer muito suave nas tuas finanças. Que Deus vai te abençoar muito. Exatamente. Exatamente. Passo de fé, né? Exato, são passos de fé, exatamente. A questão que eu estava explicando. Qual é o seu nome de novo, irmã? Adriane. O Adriane é ele. A Andy, isso. Então, eu estava falando para a Andy perguntou, mas às vezes você fica pensando, eu tenho que comprar isso e aquela questão. O que eu faço? Eu vou e compro tudo no cartão crendo que Deus vai suprir? Não necessariamente. Não necessariamente. Às vezes, a questão... O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o que o irmão falou aqui é verdade? A verdade é o seguinte, é o que eu estava falando para ela, eu falei assim, antes de você querer trazer mudança exterior, você precisa primeiro ter uma mudança interior. O que nós estamos fazendo aqui é mais profundo do que apenas, você acha que eu devo comprar um novo carro? A parcela? Você acha que eu devo entrar num financiamento de uma casa? Não é disso que estamos falando. Estamos falando de construir, mudar o nosso coração e ver as finanças da maneira que Deus vê. Qualquer mudança que você queira fazer exteriormente que não tenha sido fruto de uma mudança interiormente vai trazer destruição e tu não vai conseguir suportar.
Então, pode acontecer de pessoas quererem imitar a fé de outras pessoas. Tu olha alguém vivendo uma coisa e, legal, eu quero viver isso. E você vai lá e imita a fé daquela pessoa. Na verdade, você está querendo ter fé, você não está tendo fé. Isso não está sendo fruto da fé na palavra de Deus fundamentada na vontade do Senhor sobre a sua vida. Não foi nisso que você agiu e o que acontece é que você tropeça depois. E às vezes põe a culpa em Deus. Não funcionou. Então, a questão é, por exemplo, você deve cuidar das suas finanças, você deve sim ser fiel, responsável com as suas finanças. Agora, você não deve se prender às suas finanças como aquilo sendo que dita a tua prosperidade ou não. Porque se isso for verdade, se tu vê dessa maneira, você não vai ter espaço para você, por exemplo, ajudar uma pessoa financeiramente. Porque da mesma maneira que às vezes, preciso de comprar uma geladeira e um fogão. Daí o Senhor coloca no teu coração de tu ajudar com R$100 uma pessoa. Você pensa, não, calma aí, na minha planilha ela tá certinha, eu tô juntando dinheiro para comprar uma geladeira e um fogão. Se eu desse R$100, eu vou estar mais longe do meu plano, né, do ideal que eu quero, do que me aproximando dele. Nesse caso, você não está sendo mais só organizado, você está sendo dependente, porque Deus está te mostrando uma posição, você por achar que tu é próspero apenas pelo que tu tem na planilha, está se limitando a ela. Entende? Claro, imagina, eu sou uma cristã de uma empresa. Não, Deus vai suprir tudo, vou fazer qualquer coisa. Jeito. Não é assim, você tem que ser responsável, você tem que administrar. Agora, a gente tem que ser sempre dirigido pelo Espírito, que a gente tem que desenvolver relacionamento com Deus para poder fazer tudo, desde ser pai, mãe, casamento. Não existe nada que a gente seja independente de Deus para fazer tudo. Então, assim, vou dar um exemplo para você. Você está lá com tudo controlado, tá, e Deus fala com você, faz isso. Aí você fala assim, caraca, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Aí você vai orar e perguntar, Deus fala, faz isso. Não, mas peraí, eu não tenho dinheiro. Aí, sim, você não está sendo dirigido pelo Espírito, você está sendo dirigido pelo que você está vendo. Exato. Nas suas contas e não está crendo, não está tendo fé. É completamente diferente. Mas enquanto você não sente de Deus uma direção para fazer uma coisa, olha, Deus abençoar, vamos jogar daqui. Não é assim, Exato. Não é no escuro, não é sem direção de Deus. Até porque qualquer obra que você faz tem que ser fruto dessa fé que foi gerada dentro de você. Então você primeiro gera essa transformação interna que gera ações externas, certo? Então eu me lembro que quando o Senhor começou a mostrar essas coisas para mim, eu comecei a estudar. Eu comecei eu quero saber qual que é a vontade de Deus em relação a esse assunto de finanças. E comecei a estudar. Eu escutei áudios, busquei na Bíblia, comecei a devorar tudo que a Bíblia falava sobre isso. E daí eu cheguei para a Márcia e falei, Márcia, eu já sei o que a gente precisa fazer para prosperar. Ela falou, o quê? A gente tem que dar mais. Daí a Márcia falou, dá tuas cuecas, não tem nada. Eu falei, minhas cuecas não tá servindo mais, tá tudo velho. Daí eu falou, dá tuas cuecas. Ela falou, dá tuas cuecas. Mulheres, não respondam assim seus maridos. Ela falou brincando. E a questão é, eu vi algo, foi tipo, quem é que tá tendo isso? Você tá ouvindo, de repente algo tá tipo, nossa, tipo, cai a ficha. Sabe? É o que tu chama de revelação. Amém. Revelação é quando cai a ficha pelo Espírito Santo, você entende algo que naturalmente é impossível você entender, e pelo Espírito do Senhor você, uau, isso gera fé, e daí você age nisso, porque fé sem obras é morta. Se tu limitar a obra na direção do que o Senhor te revelou, isso vai se tornar um conhecimento intelectual e não uma revelação de transformação, e lá no futuro você vai saber mais do que o que você está vivendo, e o que você sabe vai ser um ponto de condenação que o inimigo vai usar para te tentar. Faz sentido? Faz sentido? Você conhece, não põe em prática, a revelação vem, você não obedece, e ela chega a um ponto que você sabe muito, anda pouco. O inimigo vem e te condena, e porque você sabe demais e anda pouco. Tá. Quem que levantou a mão aí? Tá. Última pessoa, só porque hoje tem que seguir aqui. Eu tenho tempo limitado e tem 20 folhas. Vai. Quando eu tinha um comércio em São Paulo, vinha pessoas pedir, né? E obviamente que eu dava. Comida, né? Então aí veio uma senhora pedir comida, falou, a filha dela está internada no hospital, e aí eu tá com fome, senta aí, come, pode olhar para que você quiser no cardápio. E ali eu falei assim, e falei de Deus pra ela. Ai, nossa, que bom, maravilha. Aí ela foi embora, e aí ela voltou outro dia, sabe? Tô com fome de novo. E aí eu ali falando com Deus, eu falei assim, vai ter um dia onde você vai ter que aceitar Deus, porque Ele vai
mudar a sua vida. E aí você vai ajudar as pessoas, não vir aqui pedir. E aí ela veio a terceira vez. Aí eu falei assim, Deus, essa mulher tá com fome, mas ela não tá com fome Então aí eu acredito que eu tive uma revelação, Deus falou assim pra mim, não dá mais comida. E eu falei assim, mas como não vou dar? A pessoa tá com fome. Mas aí o que Deus me falou? Ele falou assim, não, porque ela não tá aqui querendo buscar Deus, ela não tá querendo uma mudança, ela vai querer ficar aqui comendo sem entender, sem ver nos olhos dela que ela precisava de Deus. Sim. Não vir ali só comer, alimentar o corpo. Eu vejo o seguinte... Aí eu não ajudei. Sim, eu vejo o seguinte, no meu ponto de vista... Depois ela sumiu, sabe? Sim. No meu ponto de vista, eu creio o seguinte, no meu caso, se eu não tivesse pegado algo de Deus, eu teria dado comida para ela igual. Nesse princípio. Porque a questão é a seguinte, ela está vindo pedir para você porque ela não conhece o Pai. Eu conheço o Pai. Ele vem pedir para mim porque vem em mim uma fonte. Porque ela não conhece a fonte. E eu estou sendo a fonte para ela. Obviamente, parar nesse ponto é perigoso. O Senhor não quer que a gente viva de maná, Ele quer que a gente entre na terra prometida, onde há abundância. Entendeu? Então Ele não quer que a gente... Então o maná é você ganha o pão de cada dia necessário para o teu corpo até que você tenha a revelação e entre na terra prometida. Terra prometida tu é filho de Deus, você faz parte do reino de Deus. Então você quer encaminhar as pessoas para a terra prometida, certo? E às vezes muitas vezes quando eu dou algo para alguém, eu falo assim, pô cara, Deus te abençoe. Eu dou para ele, o cara fala, pô cara, Deus te abençoe. Eu falo, Ele abençoa. Por Ele me abençoar que eu posso te abençoar. Isso aqui é de Deus. E às vezes eu faço isso quando eu dou pra alguém e eu não sei, eu não vou julgar o cara, mas vai saber o cara tá, né? Tu olha pra ele e pensa que o cara pode estar usando pra coisa errada, eu falo assim, isso aqui é dinheiro de Deus, tá? De Deus, não é meu, é de Deus. Deus te abençoe. É dinheiro de Deus, tá? Já te falei que é de Deus? Aí, faz bom uso, dá pro cara saber. E às vezes o cara já vê que Deus é bom, tá dando pra ele e às vezes pode mudar uma atitude. Mas entendeu o princípio? Conseguiu entender? Conseguiu entender também? Cadê a... Se ela foi, já saiu, tá. Bem, estão entendendo até aqui? Sim. Tá pegando os pontos? Pode gerar dúvida e vão ser respondidos conforme a gente vai indo. Amém. Então vamos lá. Passos para viver na prosperidade do Senhor. Uhul! Amém? Amém. Vocês acreditam que tem passos para você viver na prosperidade do Senhor? Uma coisa que mudou a minha vida foi quando eu comecei a descobrir que existem princípios no reino de Deus. Às vezes a gente se engana e a gente acredita que o Deus que criou toda essa lógica, toda essa matemática, toda essa física, todo esse jeito de funcionar perfeito, o mundo espiritual que criou isso é tudo uma bagunça que não tem ordem, que não tem princípio, pode ser de uma maneira como pode não ser, né? Você nunca joga algo para cima, sem saber que vai cair. Por quê? Tem uma lei. Existe a lei da gravidade, você sabe que vai cair. Certo? Se às vezes caísse, às vezes não, você nunca saberia. Você ia fazer, será que vai subir? Será que vai cair? Certo? Mas já que tem uma lei, você nem se pergunta, você sabe que vai cair, certo? No reino de Deus é a mesma coisa. Cara, quando eu descobri isso, que no reino de Deus existem princípios. E se você entender os princípios, você se ajustar a esses princípios, vai manifestar em você o que a Bíblia diz. Amém. Existem princípios. Por falta de conhecimento, meu povo perece. Então existem princípios que se você ajustar, você vai ver a manifestação daquilo que a palavra de Deus diz. Porque Deus não faz acepção de pessoas, gente. Aquilo que Deus faz na vida de qualquer irmão, Ele quer fazer na tua vida. E mais ainda, porque eu nunca vi ninguém ainda vivendo a plenitude do que a gente tem. Certo? Então existem passos. Olha o que fala nesse versículo, 3 de João 1:2, fala: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Em outras traduções fala: Amado, desejo que tu prospere em todas as coisas e que tenha saúde, assim como, fala assim como? Assim como bem vai a tua alma. Então, a tradução que eu gosto é: Amado, desejo que te vá bem e que tu tenhas prosperidade e esteja em saúde conforme a tua alma prospera. Isso aqui é um princípio. Você não vai ver prosperidade exterior enquanto você não tiver uma prosperidade interior. A tua alma precisa prosperar para que tu possa provar a prosperidade exterior. Ele fala: eu desejo que tu prospere em todas as coisas e esteja em saúde. Quer dizer, a tua saúde também, ela está ligada no fato de você ter a tua alma próspera. O que é uma alma próspera? Uma alma próspera é uma alma santificada pela água da palavra. Em 1 de Pedro fala: santificando as vossas almas, fala comigo, almas. Tá? Nós somos um espírito, temos uma alma, habitamos um corpo.
Quando tu aceitou Jesus como Senhor e Salvador, o teu espírito nasceu de novo, tu é um com Deus no teu espírito. E você tem uma alma. Essa alma está contaminada com um monte de conhecimento do mundo. E constantemente está sendo contaminada com esse conhecimento mundano. E de novo, pelas vossas tradições, invalidais a lei de Deus. Se você tem conhecimento mundano, tradição de homens, você pode não experimentar o que você já tem no teu homem espiritual. Então aqui está falando que a prosperidade exterior e a tua saúde está diretamente ligada com a prosperidade da tua alma. Então, de novo, para tu poder ver uma mudança exterior, você vai precisar primeiro mudar interiormente. Você vai ter que adquirir conhecimento espiritual, que é o que vai permitir com que você manifeste na tua vida aquilo que a palavra de Deus diz. Por exemplo, a palavra de Deus fala: agora, pois, estão a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior desses é? O amor. Mas não é do amor que eu vou falar da esperança. Tá? Fala que o maior desses é o amor, mas coloca fé, esperança e amor juntos como coisas muito importantes. A gente fala muito de fé, a gente fala muito de amor, pouco de esperança. E vou te falar, sem esperança não tem como tu ter fé. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a palavra de Deus fala que esperança, fala que em esperança fomos salvos, porque aquilo que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também esperará. Se tu está esperando o ônibus quando ele está na tua frente, você não espera mais, ele está aqui. Então a Bíblia fala que a fé ela é o fundamento da esperança. Se você não sabe o que esperar, você não tem como crer. Amém. Certo? A fé é o fundamento da esperança. Então a questão é a seguinte: uma casa ela não pode existir sem um fundamento, certo? Verdade? Uma casa não pode existir sem um fundamento. Agora a Bíblia fala que a fé é o fundamento da casa, que é a esperança. A casa não pode existir sem um fundamento, mas o fundamento ele é de acordo com a casa que você está planejando construir. Se a casa que você está planejando construir, a tua expectativa, a tua esperança é desse tamanho, a fé que vai manifestar na tua vida é desse tamanho. Se tu conhece a tua esperança, tu começa a ter uma expectativa maior e a casa começa a ser desse tamanho, a tua fé vai se manifestar desse tamanho. Amém. Então, a manifestação da tua fé está diretamente ligado com o conhecimento da tua esperança. O que eu posso esperar de Deus? Cristo em vós, a esperança da glória. Quer dizer, já que Cristo está em vós, você pode ter uma expectativa de glória na tua vida. Onde a expectativa tua é da manifestação da glória de Deus em todas as áreas da tua vida, porque Cristo habita em ti. Certo? Amém. Então a questão é, se você não conhece a tua esperança, você não sabe o que esperar. E se você não sabe o que esperar, você não tem como crer. Certo? Esperança sem fé não se cumpre. Fé sem esperança não existe. Esperança sem fé não acontece. Esperança sem fé não manifesta. Fé sem esperança não existe. Certo? Por quê? Quando Jesus ele chega, vai comer o fruto da figueira, não encontra fruto, ele fala: nenhum homem coma fruto de ti para sempre. E diz que a figueira ela se secou desde as suas raízes. No outro dia, quando os discípulos voltam e veem aquela figueira seca, Pedro fica impressionado, ele fala: Senhor, veja, a figueira que tu amaldiçoaste se secou. A primeira coisa que Jesus disse para Pedro: Pedro, tenha fé em Deus. Basicamente, ali Jesus ele começa a mostrar o seguinte, que existe uma cooperação entre Deus e os homens. Não é você sozinho e não é Deus sozinho. Deus precisa de um homem para poder operar o que ele tem para operar aqui na terra. A palavra de Deus fala que os olhos do Senhor percorrem por toda a terra buscando aquele em quem ele pode se mostrar forte. Ele está procurando alguém que esteja disposto a crer no que ele falou. E a palavra de Deus então ele começa a mostrar: tende fé em Deus, porque eu te digo que qualquer um que disser para esse monte, levanta daqui, te lança no mar, crê e não duvidar no seu coração, vai ser feito conforme ele falou, certo? Mas ele fala: olha, qualquer homem que com fé em Deus fala isso. Por quê? Porque a capacidade de pegar um monte e jogar no mar não vem de ti, vem de Deus. Então fé não é simplesmente: o que eu quero? Eu quero isso. E daí eu creio que eu vou ter isso e ponto, vai acontecer. Tipo, a palavra de Deus fala: por isso, quando orardes, crede, receber e tê-lo-eis. Certo? Por exemplo, tem outro lugar que fala que qualquer coisa que a gente pedir em nome de Jesus, a gente recebe. Certo?
Ao mesmo tempo, em Tiago fala, pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Tá? Então a questão é, por que se é só ter fé e se tu tem fé você tem tudo que tu pede, por que às vezes não manifesta? Porque a fé, ninguém tem uma fé própria. A fé que faz com que manifeste coisas na tua vida é uma fé que está baseada na palavra de Deus. Por exemplo, um exemplo, não adianta eu falar em nome de Jesus, eu creio com o coração, confesso com a minha boca que amanhã vai dar tudo certo, cara, a gente vai roubar aquele banco, vão pegar todo o dinheiro, o ladrão não vai conseguir, o policial não vai conseguir nos pegar, ou Senhor, em nome de Jesus, obrigado Senhor, que esse sistema de corrupção não vai ser descoberto, Senhor, a Lava Jato não vai chegar perto de nós, afasta a Lava Jato de nós, Senhor, em nome de Jesus. Tu acha que Deus vai responder essa oração? Sabe por que não? Não, mas eu tô tendo fé. Tô crendo com o coração e confessando com a boca. Sim. Só que a questão é a seguinte, a fé, que é aquela fé que, de novo, a capacidade de levantar a montanha vem de Deus. Você crê em Deus e Ele move a montanha. E Deus, Ele só vai agir de acordo com a sua palavra. Jesus não morreu e ressuscitou para roubo. Jesus não morreu e ressuscitou para corrupção. Senhor, em nome de Jesus, que o marido daquela mulher morra e que eu case com ela em nome de Jesus. Jesus não morreu e ressuscitou para adultério, para homicídio. Então tu pode querer acreditar até teus cabelos cair da cabeça, não vai acontecer. Por quê? Tu não conhece a tua esperança, você está esperando algo que não está fundamentado no sacrifício do Senhor Jesus. Faz sentido? Então se você não sabe o que esperar, como você vai crer que vai acontecer? Então a esperança, para você poder botar fundamento na tua esperança, você precisa conhecer a tua esperança. Certo? Por isso, a prosperidade da tua alma está diretamente ligada com a prosperidade física e a tua saúde está diretamente ligada com a prosperidade da tua alma. Conforme você vai, lá de novo, o versículo em Pedro fala, santificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. A palavra de Deus, a verdade de Deus é a água que santifica a tua alma e faz com que você pense como Deus, olhe como Deus, entenda como Deus, imagine como Deus e você tem os frutos de Deus. Então, enquanto você não santificar a tua alma, não prosperar a tua alma, você não vai ver manifestação dessa prosperidade no exterior. Certo? E é isso que esse versículo aqui está falando. Faz sentido? Sim. Então, vou começar. Primeira coisa, reposicione o seu coração. Livre-se da servidão de Mamon. Tá? Então já falou disso um pouco. Vamos ler. Mateus 6, 19 a 34. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Pessoas utilizam desse versículo de não ajunteis tesouros na terra para dizer, viu? Você não pode ter bens na terra. Porque aqui está dizendo, não ajunteis tesouros na terra. Aqui não está dizendo que você não pode ter, por exemplo, dinheiro guardado no banco. Se isso fosse verdade, a promessa de Deus que fala que Deus abençoaria os nossos celeiros, ou abençoaria o nosso... eu me lembro em inglês, fala... basicamente, é tipo depósito. Tem outra palavra aqui. Tipo depósito, warehouse, Fala que Deus abençoaria o nosso warehouse. O warehouse é onde você guarda coisas para mantimento para tu usar depois. E tem promessas de Deus em relação a isso. Tem outra promessa que fala que o justo ele guarda uma descendência para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. A única maneira de tu guardar uma herança para os teus netos é se você tiver algo guardado. Não é verdade? Sim. Então aqui não está dizendo que você não pode ter bens sobrando na terra ou bens guardados em algum lugar. Aqui está falando da posição do teu coração. Então ele fala, não ajunteis tesouros na terra, porque aqui a traça consome, a ferrugem consome e os ladrões minam e roubam. Mas ajunte tesouros no céu. Então ele está falando de tesouros. Tem tesouros terrenos, tem tesouros nos céus. Daí ele fala, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então o problema aqui, a coisa que o Senhor está lidando aqui não é com o tesouro em si, mas que tipo de tesouro e onde o teu coração está. Basicamente, se as riquezas financeiras, as coisas físicas, os bens materiais são o teu tesouro, o teu coração vai estar lá. Certo? Agora, se o teu foco e o teu tesouro são as coisas celestiais, o teu coração vai estar lá. Nas coisas celestiais, certo? Então ele está falando, onde está o teu tesouro, aí vai estar também o teu coração, certo? Então basicamente ele começa a falar, olha, o teu foco,
aquilo que tu realmente considera o tesouro da tua vida não deveria ser as coisas materiais, mas sim as coisas celestiais. E dele fala, ajunta tesouro no céu. Como? Como que eu ajunto tesouro no céu? Um dos exemplos está nessa caixinha de baixo que fala, vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros no céu que nunca cabe, onde não chega ladrão e traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Olha que interessante. Aí a gente começa a entrar num princípio prático. Porque uma coisa é você saber, cara, o meu coração deve estar nas coisas celestiais e não nas coisas físicas. Uma coisa é tu saber isso. Outra coisa é tu começar a dar passos na direção de colocar o teu coração realmente nas coisas celestiais e não nas coisas terrenas. A primeira coisa que você precisa é desejo de se submeter a isso. É tipo, eu quero, Senhor, eu quero isso, quero botar você em primeiro lugar. Senhor, eu quero que as tuas coisas celestiais sejam o meu foco, seja a prioridade da minha vida, Senhor, é isso que eu quero, essa é a primeira coisa. Mas olha que interessante, ele fala que a maneira de você juntar tesouros no céu é o seguinte, tu pega algo físico, vende, dá o dinheiro aos pobres, acabou de transformar algo terreno, temporário, que vai acabar em algo eterno que nunca se acaba. Não tem como nada daqui que você tem, você vai levar contigo para o céu. Mas tem como tu mandar adiante. Tem como tu mandar para frente. Na tua frente. Tem como você pegar coisas terrenas aqui e transformar em tesouros celestiais eternos. Tá? Então a questão é a seguinte. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Tu fala, Natan, eu quero colocar o meu coração nos tesouros celestiais. Mas cara, vou ser sincero, é difícil para mim. Eu acredito que meu coração ainda está nos bens materiais. Sabe uma maneira para você trocar o teu coração de posição? Começa a pegar aquilo que você considera como tesouro e começa a direcionar para o caminho, para a posição que você quer que o teu coração vá. Então se o teu coração está nas riquezas, começa a pegar riquezas e dá para o reino de Deus. Começa a pegar riquezas e dá para o reino de Deus. Dessa maneira você vai estar direcionando o teu coração para as coisas celestiais. Faz sentido? Você começa a pegar aquilo que você considera como tesouro e tu começa a transformar ele em tesouros celestiais. Conforme você vai fazendo isso, no começo vai ser, ai meu Deus, mas conforme você vai fazendo isso, você começa a entrar nessa posição de fé e tu começa a mudar o foco da tua vida e a posição do teu coração e tu começa a direcionar o teu coração para as coisas celestiais. De novo, eu acredito que isso não deveria estar sendo ensinado na igreja. Porque apesar da gente nascer nessa servidão das riquezas, eu acredito que, por exemplo, lá no começo, em Atos, você vê que quando a igreja, o pessoal aceitava Jesus como Senhor e Salvador, eles de livre e espontânea vontade iam, vendiam tudo que tem e depositavam aos pés dos apóstolos. Era algo natural. Por quê? Porque eles entendiam essa questão de que, cara, eu entreguei a minha vida para Jesus, não existe nada mais valioso do que Jesus Cristo. Eles entendiam que não era, eu vou adicionar Jesus na minha vida. Jesus, me acompanha aí. Eles entenderam que não é isso, é tipo, mano, eu morri pra mim mesmo, cara, a ponto de, tipo, cara, se eu virar cristão, eu posso ser morto pra isso. Posso ser morto por causa disso. Então, quer dizer, era uma questão realmente vida e morte. Então, você realmente tomava a decisão de, tipo, a minha vida agora é do Senhor. Então, o que acontecia? Tudo entrava junto. No bolo, em finanças, tudo o resto. Então, as finanças era algo natural. Serem usadas para as coisas do reino, porque o coração já estava nas coisas celestiais. É que hoje em dia a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, mas é ensinado essa questão, tem muito, às vezes não é ensinado, mas tem muito esse princípio na cabeça das pessoas de tipo, de servir ao Senhor completamente assim, é para o pastor, é para o missionário e tal. Eu vivo a minha vida, vou na igreja, ajudo, pago o dízimo, pago oferta, mas eu tenho a minha vida e Deus me abençoa. Tu entende que isso te prende justamente a não colocar realmente teu coração completamente no que Deus tem para você, e isso faz que às vezes você coloque teu coração nas finanças. Tá fazendo sentido? Sim. Amém. Sim? Sim. Então aqui está falando que onde está o nosso tesouro, aí também está o nosso coração. Então basicamente o Senhor está falando, muda o teu coração de posição. Coloca o teu coração nas riquezas celestiais. Tira o teu coração, tira o teu propósito, o teu coração em ajuntar tesouros terrenos. Coloca o teu coração e teu propósito em ajuntar tesouros celestiais.
Entende que eu estou falando de prosperidade aqui, mas estou falando que a maneira da gente entrar nessa prosperidade é não olhando para a prosperidade? É não olhando em ficar rico, é não olhando para eu quero enriquecer, é você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, colocar o teu coração no reino de Deus. Descansar nele. Certo? Vocês estão entendendo? Vamos continuar. Ele termina de falar de coração e olha o que ele fala. Jesus falando, tá? 22. A candeia do corpo são os olhos. Então ele está falando, a lâmpada do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, falem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Olha isso. Aqui ele termina de falar de coração e ele começa a falar de olhos. Aqui ele não está falando de olhos físicos. Ele tá usando uma figura de linguagem para falar de visão. E quando ele fala de corpo, ele não está falando do corpo físico, ele está falando da tua vida. Então ele fala, se a tua visão, se os teus olhos forem bons, toda a tua vida vai ter luz. Essa palavra bons, aqui em português, ela não traz o verdadeiro sentido que no grego tem. Se tu for ver ali então embaixo, na caixinha, essa palavra aplos significa simples, singular. Ou inteiramente, quer dizer, está completamente inteiro em uma só direção. Ele está falando, se os teus olhos eles forem únicos, se os teus olhos eles olharem para uma só direção, se os teus olhos estiverem inteiramente focados em uma só direção, todo o teu corpo vai ter luz. Então ele acaba de falar, ei, não coloca o teu coração em ajuntar tesouros terrenos. Coloca o teu coração em ajuntar tesouros celestiais. Daí ele fala, olha, a lâmpada da tua vida são os teus olhos. Se os teus olhos forem simples, singulares, toda a tua vida vai ter luz. O que ele está querendo dizer? Que se você olhar para uma só direção, é a maneira que você vai provar a luz de Deus na tua vida. E aqui ele está falando de finanças. Ele está continuando a questão do coração. Está falando, teu coração deve estar nos tesouros celestiais. Agora ele está falando, o teu foco deve ser um só, a juntar tesouros celestiais. Certo? Qual que é a diferença de singular? Duplo. Então, se olho singular, vocês entendem que essa palavra bom significa singular? Vocês entenderam isso? Se Jesus falou que se tu tendo um olho singular, todo o teu corpo, toda a tua vida vai ter luz, o que é o contrário de singular? Duplo. Então, se tu tiver um olho duplo e a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Sabe o que ele está falando? Se você está com um olho no peixe, outro no gato, meu irmão, tu vai provar trevas. E ele está falando de finanças. Se tu está com um olho em Deus e um olho nas finanças, um olho em Deus e um olho na prosperidade, não, eu quero servir a Deus, mas eu quero ser rico. Não, mas eu quero servir a Deus, mas não, é o dinheiro que determina o que eu vou fazer ou deixar de fazer. Se tu tem um olho nas coisas terrenas e um olho nas coisas celestiais, se você não está vendido para o reino de Deus, tu vai provar trevas na tua vida. Ele está falando que não existe, não tem como você ter dois olhos, você tem que ter uma só direção. Você vai ouvir uma voz de trás te dizendo, esse é o caminho, andai nele, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Você caminha em uma só direção, o teu foco é um só, você olha para apenas uma só direção. Então a palavra de Deus fala, aqui está o versículo de Tiago, fala, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto. Isso ele é dada, quer dizer, se tu pedir, crendo, você vai receber sabedoria. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Ele não está falando que Deus não vai te dar, está falando que tu não vai conseguir receber. Deus está pronto para dar. Agora, se tu duvida, você não vai conseguir receber de Deus. Daí ele fala, o homem de coração duplo, é inconstante em todos os seus caminhos. Uma promessa mais diz, uma coisa só hago, estendiendo-me a lo que está delante. Amém. E eu esquecendo que... Exatamente, glória a Deus. Uma coisa, exatamente. Uma coisa só falar, uma coisa faço, que esquecendo as coisas que para trás ficam, eu prossigo por alvo da soberana vocação em Jesus Cristo. É o versículo que o irmão falou. E amém, é isso aí. Toda a questão dessa nossa vida cristã, de novo, é um só foco.
E ele está falando na questão das finanças aqui, que tu deve ter um só foco, olhar para uma só direção, que vocês vão ver depois, que é estabelecer o reino de Deus. É botar o reino de Deus em primeiro lugar, em todas as áreas da tua vida. Mas aqui está falando de finanças. O teu foco deve ser um só, cumprir o propósito que Deus tem para cumprir em você. E cumprir o propósito que Deus te deu as finanças para cumprir. Então a maneira de você entrar na prosperidade do Senhor é não correndo atrás de prosperidade. A maneira de tu provar a abundância do Senhor é não correndo atrás de abundância. A maneira de tu provar a riqueza de Deus é não correndo atrás de riqueza. É tu colocando o teu coração nas coisas de Deus, é você colocando teus olhos apenas na direção das coisas de Deus, e o resto Deus vai manifestar na tua vida. Faz sentido? Vocês percebem que é isso que está falando aqui? Glória a Deus. Sim? Estão entendendo? Amém? Glória a Deus, aleluia. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem tem glória a Deus, dá glória a Deus. Amém. Só quero saber se vocês estão entendendo. Fala o seguinte. E daí depois disso Jesus entra no ninguém pode servir a dois senhores. Olha então, olha a progressão. Onde está o teu tesouro está o teu coração. Ou em ajuntar tesouros físicos, ou a juntar tesouros celestiais. Depois ele fala, ou se tu tem um olho singular olhando para uma só direção, você tem luz. Se você olha para duas direções, você vai provar trevas. E daí ele entra, ninguém pode servir a dois senhores. Você vê que ele está falando disso? Ele está falando basicamente entre você servir a Mamon e você servir a Deus. Então se você serve a Deus, você vai colocar o teu coração nas coisas de Deus. Toda a direção da tua vida vai ser uma só, que é cumprir o propósito que Deus tem na tua vida. Não é algo à parte. Ah, não, eu vou fazendo na minha vida e também onde eu consigo, eu vou ajudando, tento fazer o bem, tento amar as pessoas. A gente deve tentar amar as pessoas, a gente deve amar as pessoas e fazer o bem, mas tem pessoas que se escondem atrás disso, entendeu? Tipo, ah, não, eu vivo minha vida, eu tento fazer o bem, eu tento fazer o bem pro próximo, me ajudar. Não é, cara, você não tá entendendo. Deus tem uma mega vida para tu viver, tem um propósito gigantesco para você viver. Tá entendendo? E às vezes a gente fica tipo vivendo a nossa vida e tentando fazer o mínimo necessário para ser considerado cristão. Mano, você tem uma vida incrível para ser vivida em Cristo Jesus. Existe aqui um potencial gigantesco. O teu potencial foi avaliado no sangue de Jesus Cristo. Foi o preço que Ele pagou para te ter de volta e te colocar restaurado nessa posição. É o quanto vale o teu propósito. É o quanto vale o teu propósito. É isso. Amém. Então, ele fala, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que o vestuário? Certo. A gente aqui está de novo a caixinha, a gente já explicou sobre isso na outra parte lá, né? Mas aqui, ó, no númerozinho 3 dentro da caixa é mamonas. É o nome, é a palavra no grego quando fala de mamon. O que significa? Mamon significa tesouro, significa riquezas, personificada, endeusada, significa avareza. O que é avareza? É você querer ter riquezas, você querer ter dinheiro, você querer ter bens materiais. Isso é avareza. Não quer dizer que você não pode, eu não estou dizendo que você não pode olhar uma coisa e falar, nossa, que legal, eu quero ter aquilo ali, eu acho que eu vou comprar. Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que o teu coração está nisso. O teu coração está em buscar riqueza. O teu foco é esse. 26. Ele começa a falar, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam. Quer dizer, nem plantam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. E vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Daí Jesus ele começa a usar exemplo, ele fala, cara, não te preocupa. Ele fala, ó, basicamente, para tu sair da servidão de Mamon, você estar debaixo da servidão de Mamon, significa você estar sempre preocupado com as coisas da vida, correndo atrás delas, focados nelas. Daí ele fala, cara, olha os passarinhos. Os passarinhos não plantam, eles não colhem, eles não guardam em celeiros, mas Deus alimenta eles, certo? Daí ele fala, por acaso vocês não têm muito mais valor do que elas? Posso falar uma coisa? Um princípio da prosperidade é você entender a paternidade de Deus. Uau. É um princípio da prosperidade. Uau. Porque a questão é, enquanto você está preocupado, você só se preocupa, você só se sente amedrontado na questão das finanças porque você não viu ainda o amor que teu pai tem por você. Glória.
É porque você ainda não percebeu o amor que Deus tem por ti, o cuidado que Ele tem por ti, o amor que Ele tem por ti. E por isso você está se preocupando. Porque se você conhecesse a capacidade e o amor que o Senhor tem por você, você não estaria preocupado se você vai ter o que comer, o que vestir, você não estaria preocupado com isso. Aqui fala que, por isso que aqui Jesus ele começa a lidar com uma coisa de coração. Ele fala, cara, vocês não valem muito mais do que passarinhos. E o vosso Pai Celestial alimenta elas, Ele não vai alimentar vocês. Então, de novo, autossuficiência é orgulho. Autossuficiência é orgulho e egoísmo. Você se preocupar com as tuas finanças é orgulho. Falando como assim, Natan? Porque tu tá achando que a responsabilidade das tuas finanças é em você e você ainda tá vivendo pelo suor do teu rosto ganharás o pão de cada dia e você tá confiando no braço da tua carne e é só por isso que você tá temendo. Porque se o braço da tua carne fosse tão poderoso quanto Deus, você não temia. Então se tu tá temendo é porque você tá olhando para você como teu provedor, como aquele que determina a tua prosperidade ou não, se você vai comer ou não, ao invés de estar confiando na bondade do Pai e na capacidade que Ele tem. A gente fez um dia um estudo aqui sobre descanso. E a palavra de Deus fala, esforçai-vos para entrar no descanso do Senhor. Parece contraditório, mas Ele fala, te esforça em entrar no descanso. Te esforça em descansar. Porque no sossego e na confiança estará a vossa força. Nesse lugar de descanso, a obra já foi finalizada. Jesus falou, está consumado. Nesse lugar de descanso você foi restaurado ao princípio, como se o pecado não existisse mais. Nesse lugar de descanso você está descansando na abundância que o Senhor te provê e não na capacidade que tu tem em produzir prosperidade. Nesse lugar de descanso você não vive através do que você consegue fazer com o teu braço, você recebe da abundância que é tão abundante quanto a capacidade de Deus. Você vive na abundância do Senhor, que é de acordo com a capacidade que Ele tem, não de acordo com a tua capacidade. Amém. Esse lugar de descanso, esse lugar de tipo, cara, Deus cuida de mim. Amém. Eu não vou me preocupar, Deus me ama. Ele provou o seu amor para comigo, em que Cristo morreu por mim, sendo eu ainda pecador. Ele provou isso, eu tenho paz com Ele, Ele me ama. Ele já me deu vida, não vai me dar vestes? Né? Continuando. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Um côvado é isso aqui. Então, qual de vós, com todos os cuidados, com toda a preocupação de vocês vão conseguir acrescentar um côvado à sua estatura? Quer dizer, ninguém consegue. Tu pode estar preocupado pra caramba. Você não vai conseguir acrescentar um côvado à tua estatura. Em Lucas fala, se você não consegue fazer as coisas mínimas, por que você se preocupa com as outras? Continuando. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Essa palavra solícitos é a mesma do cuidado. Porque tu está andando preocupado. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem e não trabalham nem fiam. Olha isso. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, aquele que tinha ouro em abundância, que prata era lixo, prata nem tinha valor, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Olha o que ele está falando. Falando, Deus vestiu o lírio do campo muito melhor do que Salomão se vestiu. Continuando. E eu, 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Ele não está falando o seguinte, cara, não se preocupa com o que você vai se vestir. Quer dizer, anda maltrapilho. Anda maltrapilho. Ó, não se preocupa com o que tu vai comer. Come lixo. Come lixo. Não se preocupa com o que você vai comer. Não é isso que ele está falando. Olha o que ele está falando. Ele está falando, não te preocupa. Por que eu não me preocupo? Por causa do teu pai que tu tem. O teu pai, ele veste a erva do campo melhor do que Salomão se vestiu. Então quem é que se vestia melhor? Salomão ou os lírios do campo? Certo? Daí ele falou, se Deus vestiu assim o lírio do campo, que se vestiu melhor que Salomão, muito mais vai te vestir. Deus vai te vestir melhor que ele vestiu Salomão. Ele está falando, muito mais ele vai te vestir. Então, quer dizer, Deus ele não se importa em te vestir bem, desde que tu esteja confiando nele e você veja ele como teu provedor.
Você veja Ele como aquele que cuida de você. Você esteja descansando que, cara, tem um Pai que me ama e Ele é o Todo-Poderoso. E não tem limite, não existe limite. Ele já proclamou prosperidade, Jesus morreu para que eu possa prosperar, para que eu possa provar da prosperidade. Estamos acabando. Fala assim então: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. Está falando, as pessoas que não conhecem a Deus vivem se preocupando e procurando essas coisas. O que eu vou vestir? O que eu vou comer? Os gentios vivem dessa maneira. A gente não deve se fazer igual os gentios. Nós somos povo peculiar de Jesus Cristo, povo peculiar de Deus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então ele começa dizendo: coloca teu coração no tesouro celestial, coloca o teu foco nessa direção de eu quero buscar o tesouro celestial. Daí ele fala: olha, te livra da servidão de Mamon, serve a Deus e não a Mamon, não te preocupa com o que é vez de comer, porque eu vou suprir. Daí depois ele fala: busca primeiro o reino de Deus. Essa parte englobou todas as outras. Amém. Essa parte do busca primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Ele está falando, se você colocar o teu olho singular em buscar o reino de Deus e a sua justiça, colocar o teu coração em buscar o reino de Deus e a sua justiça, você não vai ser servo de Mamon e Deus vai te acrescentar todas essas coisas. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, para finalizar 34, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Amém? Amém? Tive que correr um pouco nessa parte aqui. Tem alguém com alguma pergunta em relação a isso que a gente tem falado? Alguém com pergunta? Não? Tudo certo então? Então foi tudo respondido. O que você falou, você não, né? A Bíblia falou, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Eu sou bem constante nas coisas que eu faço. E quando precisa mudar de caminho, Deus quase dá um pé na minha bunda para eu ir para frente, para mudar de direção. Certo. Como que isso acontece para quem é inconstante? Porque Deus, Ele direciona a gente. Sim. Pro que teoricamente Ele quer. Eu imagino que a gente tem um livre-arbítrio, mas quando a gente está disposto a fazer o que Sim, quando a gente está disposto. Isso. Quando a gente está disposto, Ele vai nos guiando, certo? Às vezes a gente demora um pouquinho mais para perceber, demora um pouco menos, mas a verdade é quando a gente está justamente disposto, o nosso foco é o Senhor, nosso foco é o reino de Deus e tal, Ele vai nos direcionar, a gente vai acabar percebendo e seguindo na direção que o Senhor está nos direcionando. Agora, a pergunta que você está fazendo é, tipo, se a pessoa ela é inconstante, como é que ela faz isso? Como é que ela vai viver isso? Tipo, como ela pode mudar isso? Não ser um... Se a pessoa, a inconstância da pessoa é fruto de um olhar dúbio e é fruto de um coração dúbio. Quer dizer, eu tô com o meu coração, eu quero servir a Deus, mas, cara, eu também quero viver as coisas do mundo. Cara, mas eu quero andar no que Deus tem pra mim. Cara, mas eu também quero agradar minha família. Posicionamento do coração. Então, exatamente. Então, basicamente, a forma inconstância de vida que você tem é justamente desse coração dúbio. Então, para tu solucionar isso, você precisa pegar o teu coração e colocar em uma só direção, na direção de Deus. Amém. Pegar teu foco e colocar em uma só direção, que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então, a melhor coisa que a gente faz, que é uma das principais coisas que tu pode aprender como cristão, é reconhecer que, cara, tu morreu em Cristo Jesus, você não tem mais direito de vida. Você morreu em Cristo Jesus. E agora você tem uma nova vida. E essa nova vida não é mais tua. Essa nova vida é Ele em você. Morto não tem direito de escolha. Morreu. É você, agora é Deus em você. Você pode finalmente viver o propósito incrível que Deus tem para fazer na tua vida. Só que você precisa reconhecer que acabou. E eu sei que na nossa vida vai vir tentações em decisões e coisas para querer fazer com que você pegue no braço da carne. Então é uma coisa que tu põe a tua direção nisso e conforme você vai indo, às vezes você vai ter que, tu começa a tirar os olhos, não, é lá, tá entendendo? Tu começa a ter que reajustar o teu foco e permanecer indo nessa direção, certo? Me pareceu que ela tinha perguntado
Como que Deus vai direcionar uma pessoa que tem coração duro? Não direciona. Pois é. Não direciona. E ele não recebe nada. Não recebe nada. Então, Deus quer prosperar, Deus quer manifestar coisa na vida daquela pessoa, só que ele não consegue, não é que ele não quer, ele não consegue, porque a pessoa, ela é inconstante, ela duvida. E tu vê que ele linka ser inconstante, ter um dobre coração com dúvida. A palavra de Deus fala que Abraão, ele estava, como é que é? Ele estava fully persuaded. Em inglês em português ele estava certíssimo de que aquele que tinha prometido era poderoso para o cumprir. Então fala de estar certíssimo numa só direção. Então, engraçado, se você tem um coração dúbio, eu quero as coisas de Deus, mas eu quero as coisas do mundo, você não consegue ter fé. Agora, quando você coloca a tua direção, a tua foco para uma só direção, isso gera fé, porque você está focando em uma só direção, e o que tu foca, tu te transforma. Né? É isso que você... Mas nesse caso, sendo a base da nossa fé, do nosso relacionamento com Deus, a ideia da prosperidade, ela é de acordo com o propósito que Deus tem para a sua vida. Sim. Porque, por exemplo, só para eu completar assim, porque a gente sabe muito bem que existem pessoas que elas são colocadas em determinadas posições estratégicas em empresas, por exemplo, que elas são, o propósito de Deus para a vida delas é que elas sejam abençoadoras do reino. Conforme elas vão tendo um relacionamento com Deus, elas vão entendendo que Deus é provedor e que Ele supre todas as necessidades, de forma que ela pode abençoar o reino, porque Deus está abençoando ela. Exato, sim. Então a ideia seria, a prosperidade é relativa ao teu propósito. Porque, digamos que, por exemplo, uma pessoa que vai ser missionária, a ideia dela não é enriquecer. A ideia dela é de acordo com o propósito da missão dela, seja ele qual for. Sim. Então a prosperidade dela é crescer dentro daquela situação onde Deus colocou ela. Sim, a questão é o seguinte, a prosperidade ela não consiste no número de quantia que você tem dentro do banco. A prosperidade de Deus significa você ter sempre aquilo que sempre que vem uma necessidade, você tem como supri-la. Seja num campo de missão, seja sendo um empresário que é milionário e a utilizar e tem o dom da comunicação, que é não da comunicação de falar, mas da comunicação de ser generoso, e Deus prospera ele financia o reino de Deus, como o cara que está lá na África, mas de novo, a questão é que a gente tem exemplos de missionários que morrem de fome, tá? Eu não estou dizendo que às vezes por perseguição o cara pode morrer de fome, tá? E ainda não ter saído da prosperidade de Deus. Entende o que eu estou querendo dizer? Morre como Marte, tá? Por exemplo, é tendo uma coisa pegada, mas a questão é, eu creio que quando uma pessoa ela morre como mártir mesmo, não é que tipo tava bobeando, tava viajando na maionese e o cara foi lá e matou ele. Já conseguiu pegar ele, conseguiu tragar ele. Mas o cara vai lá e morre como mártir. Eu vejo isso como cumprimento do sofrimento de Cristo no seu corpo, que é a igreja. Eu creio que é a vontade de Deus que pessoas morram como mártir. Não todas, mas algumas. E as pessoas que Deus escolheu para morrer como mártir, têm a graça para morrer dessa maneira. Eu creio que vendo dessa maneira você pode pensar, cara, Deus não é um Deus de vida? Sim, mas exatamente por aquela pessoa ter vida, que ela pode entregar o seu corpo para morrer porque ela provou da verdadeira vida, certo? Então da mesma maneira a prosperidade, por exemplo, o próprio Paulo falou que ele passou por situações que ele teve fome, em nudez, em frio, mas isso não era por causa da falta da promessa de Deus para com a vida dele, ou até mesmo da falta de fé dele para com as finanças, mas fruto de perseguição. Então a palavra de Deus fala que nós vamos ser perseguidos. Então pode ser que a gente seja perseguido em uma certa situação, eu passe necessidade, eu não tenho o que comer e seja forçado a fazer um jejum forçado, certo? Mas isso não é porque a prosperidade de Deus não está me suprindo, mas é porque está cumprindo outra promessa de Deus, que é o seguinte: todos aqueles que querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. A palavra de Deus fala que a nós nos foi concedido não somente a crer nele, mas a padecer por ele. Amém. Agora, na questão do entendimento de prosperidade, Deus pagou para todo mundo. E prosperidade é tu sempre ter, sempre em todas as coisas, toda a suficiência para abundar em toda boa obra. Seja você um missionário, ou seja você um empresário. Amém. Mas aí nesse caso, Deus colocaria como você se torna um, Ele coloca o sonho dele em você, e aí você, ok. Sim. Você está bem Amém. suficiente, bem pleno. Com certeza. E eu acho que é o seguinte, é bem isso, você vai estar pleno como missionário na África, certo? Ou você vai estar pleno sendo um milionário, um empresário milionário.
E o empresário milionário, ele não está com o coração no dinheiro. Tanto que ele vai estar usando aquilo para o reino de Deus. E o cara que está lá na África, ele não está pensando, nossa, como eu gostaria de ser milionário. Ele está focado no cara, eu quero levar a palavra de Deus para aquele lugar e tal, tal, tal. Mas mesmo o missionário deve entender a prosperidade do Senhor de tal maneira que ele possa suprir a necessidade daquele que ele está ministrando. Amém. Né? Então, alimentar o faminto, ajudar o órfão, a ponto de, se for preciso, orar, abençoar a comida e a comida multiplicar. Isso é prosperidade. Ah, eu não tinha guardado no banco. Sim, mas eu tenho o reino de Deus em mim e a necessidade apareceu e foi suprida, porque eu vivo em prosperidade, mesmo que eu não tinha no banco. Mas eu tenho no reino celestial. Faz sentido? Aconteceu com o Red Baker. Aconteceu com o Red Baker várias vezes, aconteceu com vários irmãos. A comida começou a... Porque tinha um monte de criança que chegou para a festa de Natal e não tinha, né, Comida suficiente. Não tinha suficiente e o Senhor... Eles abençoaram. Ela começou. E começaram a servir e não acabava mais, não acabava mais, não acabava mais, não acabava mais. Um bom exemplo que eu vejo disso, que eu já vi em pregações, é que justamente Deus quer que a gente seja o canal de bênção dele, né? O rio de bênção, transborde. E mostra que quanto mais a gente tem uma posição no coração generoso, mais ele vai nos abençoar. Exato. Quanto mais a gente esvazia nosso copo, mais a gente está dando, Mais a gente recebe, mais a gente recebe. Ser canal dele. Exatamente. Porque nesse caso seria, você não tem dinheiro, o dinheiro não te tem, você tem. Exatamente. Exato. O dinheiro é uma ferramenta, não é um... O dinheiro é uma ferramenta para tu estabelecer o reino de Deus e não um Deus. Eu fui almoçar com a minha amiga e daí a gente tava falando exatamente desse tipo de doação, porque eu sempre fui a pessoa que odiei o pessoal que limpa os vidros, né? Pra mim era vendido em dia de folga. Ah, Sempre tá. tive muita Do raiva carro. deles, E daí, eles eram bem parecidos com as pessoas que já me assaltaram. Então eu peguei a eu tive esse negócio daí. Enfim, daí a gente tava conversando sobre isso, ela é cristã, também faz essa questão de doação. Hoje em dia eu tenho um dinheirinho lá, mas tá indo até R$2, tá? E as moedinhas R$2. E daí a gente tava almoçando, bem falando disso, de doação, daí veio um cara na janela e falou assim, me dá um prato de comida? Daí, tipo, óbvio, né, a gente tá falando disso. Daí a gente virou pro garçom e falei, pode dar uma marmitex pra ele? Daí ele veio e escreveu na nossa comanda, né? Aí, e fui eu que falei, pode dar comida pra ele, então, né, óbvio, eu pagaria. Aí o cara foi, deu a marmita pro cara e veio na nossa comanda e apagou. Daí a gente falou, mas por que você apagou? Ele falou, porque outra pessoa quis doar e falou que não era pra vocês doarem. Eu falei, tá bom, ok. E daí quando a gente foi pagar o almoço, ela falou, eu vou pagar o seu almoço. Ela, por quê? Eu falei, porque é tudo do Senhor, então tá tudo certo. Tanto eu quanto o seu vai sair da nossa mão. Então é muito legal quando a gente entende realmente isso, né? Gera no outro, né? Isso, que é tudo nosso, tanto faz. Exato. Se vai sair da minha conta ou da dela, é tudo pro Senhor, Exato, né? exato, exatamente. Amém, irmãozinhos? Finalizou, a gente continua no próximo e último, né?